o que nós vivemos hoje em segurança é um corpo adoecido e que você só vê a aplicação de um único remédio, que é polícia. Você não fala em medidas sociais, que são aquelas que atuam na causa, você não vê isso acontecendo. Você não vê em outras medidas relacionadas à educação, ao amparo ao jovem, principalmente de comunidade, que, na minha impressão, o STF interviu na segurança pública do Rio de Janeiro, quando ele está agora detalhando o que a polícia deve ou não deve fazer e como deve utilizar uma ferramenta. Quando, depois da Guerra do Peloponeso, né, que apenas perdeu para Esparta, Esparta implantou 30 magistrados para julgar, para legislar e para administrar Atenas. Eles foram conhecidos como os 30 tiranos, né? Então, nós estamos vendo algo semelhante nesse momento. É preocupante por conta disso o caminho que nós estamos correndo. Então, eu considero que nós estamos sob intervenção do Supremo Tribunal Federal. As instituições policiais, até receosas de serem questionadas criminalmente, civilmente, administrativamente, como prevê a ordem do STF, o policial militar, o policial civil, de uma forma geral, bateu no ombro dele. Isso já aconteceu comigo. Olha, eu confio em você, preciso de você. De uma forma impressionante, essa rapaziada vai estar presente quando for necessário. Estou esperando aqui o Paulo Storani para conversar com ele. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Leda. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Prazer para mim também. Para nós, porque estamos loucos para uma explicação. Como é que a gente entende esse Rio de Janeiro? Você que tem essa experiência tão grande aí no BOP, na antropologia, você tem mais recursos que a gente para tentar entender o que está acontecendo. Socorro! Bom, Leda, é importante que as pessoas saibam, porque muitos me conhecem como um capitão veterano do BOP, muitas das vezes tentando explicar alguns acontecimentos na área de segurança pública, né, numa ótica um pouco diferenciada, né? Então, eu acompanho segurança pública desde 1983. Então, eu tenho uma trajetória que, inicialmente, na Polícia Militar, como oficial da Polícia Militar, terminando minha carreira no Batalhão de Operações Especiais, quando eu encerrei ela com 17 anos de carreira e comecei uma outra atividade na área acadêmica, na área de pesquisa, e que me trouxe até aqui. Então, eu tive a oportunidade de ser operador de segurança pública. Posteriormente, eu fui formulador de política pública de segurança, porque eu fui diretor de recursos humanos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, fui secretário municipal de segurança do município de São Gonçalo, e hoje eu ministro aulas a esse respeito em curso de pós-graduação. Tá? Então, a minha trajetória foi nesse sentido. Eu sou mestre em antropologia social pela Universidade Federal Fluminense, tenho alguns cursos de pós-graduação, sendo 2 deles na Fundação Getúlio Vargas, um deles é administração pública, mas também sou profissional de educação física, pós-graduado em treinamento, curso de operações especiais, 4 cursos no exterior na área de segurança, e isso me permite ter uma visão, na minha humilde opinião, qualificada sobre o que funciona, o que deve se fazer e o porquê que não funciona. E eu tento transmitir isso nas perguntas que me fazem, nas entrevistas que me fazem sobre segurança pública. Às vezes até, Leda, surpreendendo alguns, porque ser um capitão veterano do BOP acham que eu vou defender tiro, porrada e bomba, né? E não necessariamente nessa ordem. Mas o que eu digo e costumo dizer, existem remédios específicos ou terapias específicas para determinadas circunstâncias ou situações. Segurança pública, o que nós vivemos hoje em segurança, é um corpo adoecido e que você só vê a aplicação de um único remédio, que é polícia. Previsão constitucional, no artigo 144, que fala sobre, no capítulo 3º da Constituição, que diz sobre segurança pública, e o remédio é um remédio policial. Você não fala em medidas sociais, que são aquelas que atuam na causa, você não vê isso acontecendo. Você não vê em outras medidas relacionadas à educação, ao amparo ao jovem, principalmente de comunidade. Nós podemos falar aqui hoje sobre algumas pesquisas já feitas sobre isso e desconsideradas pelos especialistas. Isso que eu fico muito envergonhado em relação a isso. Eu sou junto com umas poucas pessoas, nós tentamos mostrar esse caminho. Eu espero atender a expectativa de quem está assistindo hoje a gente aqui na live.
Eu acho que essas medidas sociais elas têm que ser implementadas. Sempre teve que ser assim, né? Deveriam ter sido implementadas desde sempre. Acontece que não se implementa, né? Acontece que a bandidagem corre solta, acontece que tem uma guerra, sim, Sim. entre bandidos no Rio de Janeiro, né? A gente viu essa semana na Lagoa Rodrigo de Freitas, viu no Morro da Mineira, viu na tomada do São Carlos. Eu soube hoje que parece que a Rocinha, nos próximos dias, a população civil da Rocinha está com medo, assustada, achando que vai ter uma invasão. Enfim, o que se faz com esse negócio de imediato? Porque lembra daquele secretário de Segurança, gaúcho? Zé Mariano Beltrame. O Beltrame. Beltrame, esqueci o nome do Sim, Beltrame. O Beltrame, sim. todo tempo, queria implementar essas medidas sociais. Em nenhum momento ele conseguiu. Não é? A escola para os jovens, todas as políticas que deveriam ser feitas e devem ser feitas, só que não são, né? Porque os governantes do Rio passam o tempo todo roubando, não é? É o que a gente constata, porque já é o quinto, eu acho, né, que vai preso, ou quase preso. Então não tem mais como negar, né? Não dá mais para ser educada e dizer eles são supostamente eles fazem isso ou aquilo. Acho que agora está claro que eles fazem coisas que não deveriam fazer e não fazem as que deveriam. Mas agora o STF se meteu e também proíbe a polícia de atuar. Como é que a gente fica aí? Como é que a população fica? Qual é a sua posição? Você acha que está certo o STF? Bom, vamos começar pelo tom mais crítico, né, que foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal, baseado numa medida que foi apresentada ao STF de uma arguição de descumprimento de direito fundamental, né? Então, é exatamente isso que se propôs, essa ação que gerou a decisão do STF, inicialmente em restringir operações policiais durante a pandemia, mas logo após, uma semana depois dessa medida ter sido tomada, antes da decisão em plenário, eu já tinha alertado que a história demonstra para nós aqui no Rio de Janeiro que toda mudança de estratégia de contenção policial, eu vou falar sobre isso tem que ser muito bem explicado, né, que serve como um controle temporário do avanço e consolidação da criminalidade. A criminalidade, nós estamos falando daquela especializada, tráfico entorpecente, um mercado que gira um recurso financeiro absurdo, que tem uma demanda absurda, enfim, podemos falar de políticas públicas também relacionadas a isso, mas que toda vez que houve uma alteração, ativava-se imediatamente o ânimo expansionista das facções criminosas em expandir o seu território, invadindo o território das facções rivais. Então, isso é fato, né? E falava do respeito o seguinte, eu falava sobre a competência do Supremo Tribunal Federal, não para julgar se havia ali um descumprimento de um direito fundamental, segurança é um direito fundamental das pessoas, de uma forma geral, inclusive dos moradores da comunidade. Então, existe uma relevância com isso. Mas me preocupou quando determinou ações para uma instituição estadual, no caso a Polícia Militar. Então, se havia uma crítica ao STF sobre o fato de que estaria legislando em alguns casos, tomando responsabilidade que deveria ser do Congresso Nacional, e isso aconteceu realmente, mas agora estava querendo governar, determinando políticas públicas, né, de segurança pública, quando ele restringe a ação de um órgão estadual que tem, por mal ou bem, né, nós temos um governador, já tem outro já assumindo, sem dúvida nenhuma, não vou aqui discutir a qualidade do governador, mas em termos institucionais, em termos legais, existe um governador que foi eleito com uma plataforma de governo que vai determinar a sua polícia como agir. Se estava sendo cometido algum abuso e algum direito fundamental estava sendo desrespeitado, então exigisse do órgão fiscalizador, do Ministério Público, que interviesse, que orientasse e que ajustasse a conduta do governo do Estado. Agora, não lá de Brasília, sem ouvir as instituições policiais, tomaram uma medida como essa que, na verdade, estão governando. E eu falei isso em entrevista, que, na minha impressão, o STF interviu na segurança pública do Rio de Janeiro, quando ele está agora detalhando o que a polícia deve ou não deve fazer e como deve utilizar uma ferramenta. Eu considerei isso um absurdo, por mais relevante que isso possa ser num primeiro momento,
como eu vi várias pessoas, especialistas, ativistas, pessoas que têm uma afinidade com segurança pública defendendo. Eu não posso defender o que é legal, o que existe vício. Dois ministros, um deles Alexandre Moraes e Luiz Fux, se colocaram exatamente contrário à decisão dos demais, porque estava havendo uma interferência direta num poder discricionário do governador do estado, por pior que ele possa ser, né? Mas na realidade é essa. Então é lamentável que isso esteja acontecendo, porque cria um precedente absurdo, né? Eu falei isso e escrevi isso. Situações semelhantes na história, eu tenho muita afinidade com a história, aconteceu no ano 403 da Grécia Antiga, em Atenas, né? Quando depois da Guerra do Peloponeso, né, que Atenas perdeu para Esparta, Esparta implantou 30 magistrados para julgar, para legislar e para administrar Atenas. Eles foram conhecidos como os 30 tiranos, né? Então, nós estamos vendo algo semelhante nesse momento. É preocupante por conta disso o caminho que nós estamos correndo. Então, eu considero que nós estamos sob intervenção do Supremo Tribunal Federal. As instituições policiais, até receosas de serem questionadas criminalmente, civilmente, administrativamente, como prevê a ordem do STF, estão com um receio de atuar, de como isso pode ser interpretado. Eu sinto isso nos policiais, conversando com alguns comandantes, o receio que eles têm de, tentando cumprir sua missão constitucional, violar uma norma que poderia ser uma interpretação, violar uma norma do STF. E a gente aprende muito cedo na administração pública, e na polícia não é diferente, que ordem de juiz se cumpre, e depois a gente vê o que acontece. E é exatamente o que está acontecendo, e fica esse embate. Por um lado, a mídia... A gente está vendo o que acontece. Sim. A gente está vendo o que acontece. O fato é que eles não foram votados, não é? Não tem nenhum juiz do STF que foi votado pela população. Eles são donos de um voto só, que é dos presidentes da República que os nomearam. E eles querem governar, eles insistem em governar. Eles têm problema com a liberdade de expressão, não é? E a gente tem problema com eles, porque a cidade está entregue em vários patamares. No patamar político está caótico, né? Um governador afastado, o governador que está chegando, tomou uma busca e apreensão ontem de manhã, assumiu ontem de tarde o posto de governador. O presidente da Assembleia está no mesmo processo que a imprensa só fala do Flávio Bolsonaro, mas o siciliano está no mesmo processo do Flávio Bolsonaro. É a mesma questão, só muda o valor. O dele são 20 ou 40 milhões, e o do Flávio 1 milhão e pouco, entendeu? Mas o ato é o mesmo, né? Então, a gente está numa situação absurda politicamente. Agora, numa situação absurda também do ponto de vista da polícia. O que se faz? A polícia não vai mais cumprir o seu papel de ser polícia? Bom, eu também não estou legitimando aquela coisa da invasão, de matar criança dentro de casa. É claro que isso está errado, é óbvio, ninguém quer isso. Mas também ninguém pode querer deixar a guerra dos traficantes, porque eles são muito bem armados, né? Eles são muito bem organizados. A gente não pode continuar assim. Sim, Leda, as pessoas precisam compreender, e como eu falei no início da nossa conversa, eu não estou defendendo a operação policial como solução dos problemas. Pelo amor de Deus, não é isso. É um remédio amargo, é um remédio que tem efeitos colaterais nocivos para a sociedade, mas, lamentavelmente, é o único que tem sido ministrado ao longo de décadas de políticas públicas que não intervêm na gênese do problema. Então, a polícia atua na consequência. E quando ela atua para conter o avanço da criminalidade. Ela não vai resolver o problema sobre política de drogas, não vai resolver o problema da criança entrando desde cedo, como pesquisas já demonstraram isso, e pesquisas importantes, totalmente ignoradas pela mídia, por especialistas, que mostram que crianças estão buscando o tráfico de entorpecentes já a partir dos 10 anos de idade. Na minha época de batalhão de operações especiais, encontrar um jovem de 15 anos com um fuzil na mão passou a ser comum e para nós era um absurdo. Hoje você já encontra com 10, 11, 12 anos de idade. Então essa é a realidade. E não é a polícia que vai intervir ou vai mudar esse cenário. Ela vai atuar na consequência dele. Então o que está acontecendo hoje é isso. Há um cuidado, sem dúvida nenhuma, da polícia no sentido de, primeiro, de não descumprir a ordem, né? E se não aconteceu nada em algumas outras operações, é porque não houve o questionamento. Mas no primeiro momento, mesmo com todas essas restrições, mesmo com a autorização do Ministério Público, que na verdade
Na prática, o que o STF fez foi inviabilizar essas operações que poderiam ter evitado, por exemplo, a situação ali do São Carlos. Tá? Porque a inteligência, quando coleta informação, até ela ser processada e checada, isso demora um tempo. Agora, imagina depois de você chegar à conclusão, você ter que oficiar ao Ministério Público sobre a necessidade de uma operação, o Ministério Público avaliar aquela questão, decidir todas as situações relacionadas que poderiam, da gravidade, enfim, retornar para a polícia aí se mobilizar. Isso é burocracia que, lamentavelmente, isso inviabiliza esse tipo de operação. Uma operação que vai acontecer na semana seguinte ou daqui a um mês, é óbvio que isso possa ser obedecido. Mas essas outras que surgem de uma hora para outra, de um dado, às vezes, coletado pela melhor ferramenta que nós temos hoje de inteligência, que é o Disque Denúncia. Chega uma informação, checada a informação, o Disque Denúncia avisa, olha, vai acontecer. E essa circunstância está saindo do lado A e lado B e lado C. A polícia recebe essa informação, imediatamente ela começa a agir. Se depender de um outro órgão fiscalizador que é necessário, do Ministério Público, e pior, um promotor de justiça estar na operação fiscalizando a ação da polícia, eu quero ver isso. Eu gostaria de ver isso para bater palma para um procurador de justiça, para um promotor público que seguisse um batalhão de operações policiais, um batalhão de ações com cães, um batalhão de choque ou um batalhão de área durante uma operação. Seria muito bom para a polícia se tivesse um promotor ali a ponto de dizer se pode ou não pode fazer, para sentir o calor do momento e sentir a dificuldade que os policiais têm durante uma operação como essa. E, lamentavelmente, não posso aqui deixar de dizer, esses fatos acontecem. Inocentes podem vir a morrer numa situação como essa. E, lógico, que os policiais eles são alcançáveis, né? Porque ele tem nome, tem RG, ele pegou uma arma na reserva do armamento, ele assinou um documento com aquela arma dele, aquela arma, se for indício de algum crime ou um abuso cometido, vai se chegar no policial, vai ser periciado. Mas e o traficante? Cadê a mobilização desses ativistas quando morrem inocentes durante uma troca de tiro traficante, como foi o caso da Ana Cristina da Silva, que morreu protegendo o seu filho? Não vi uma manifestação dessas organizações que são implacáveis quando há um fato semelhante que poderia ou supostamente teria um policial envolvido. É lamentável vermos isso, né? Então, é uma indignação seletiva que me preocupa muito. E o pior que essa indignação seletiva, Oleda, acirra os ânimos. As instituições elas se sentem desamparadas pelo poder público e muita boa parte da imprensa nesse sentido. Então, é lamentável o que está acontecendo. O cidadão no Rio de Janeiro hoje ele está numa situação muito difícil. O governador do estado, mais um governador do estado afastado e tudo indica que poderá ser preso. O impedimento parece que vai ser inevitável. Poderá ir para a prisão. Surge agora um vice-governador que foi eleito, que sequer nós ouvimos falar sobre ele e que cai sobre ele uma responsabilidade tão grande agora de ter que tomar as decisões do que vai o caminhar do Estado até a próxima eleição. E vamos lá, o que vai surgir em termos de candidatos que poderia trazer um mínimo de dignidade ao cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro. Aproveitando a sua formação em antropologia e todos os cursos que você já fez, eu que sou só uma jornalista, me explica uma coisa aqui. Nós que votamos no Rio de Janeiro, votamos errado porque não sabemos votar, a corrupção é endêmica no Estado, sentou naquela cadeira no Palácio Guanabara, a pessoa pronta, ou Laranjeira, seja lá que palácio for que ele se sentar do poder. O que acontece com o Rio de Janeiro? Porque não é normal, né? Você tem uma discussão lá no Sul, o prefeito de Florianópolis, o Marquesan, acho que é Marquesan, né? Não, de Porto Alegre. Tem uma questão lá no Ceará, tem uma questão não sei aonde, uma questão aqui, outra ali. No Rio, não. No Rio tem 5, sabe, governadores envolvidos, todos já foram presos ou vão ser presos a qualquer momento. O que é isso, entendeu? Tem a gente que não sabe votar. Lembra quando o Pelé falou que o brasileiro não sabia votar? Todo mundo caiu de pau no Pelé? A gente vai ter que concordar com ele, é isso? O que está acontecendo? As verdades doem muito, né? Eu vou tentar fazer uma análise, uma síntese dessa análise para não tomar muito tempo aqui da nossa live. Mas você pode ter certeza que o fundamento de qualquer cultura é uma matriz de valores, é um sistema de valores que orientam como a gente sente e como a gente percebe, como a gente age.
né? Então, a nossa base são os nossos valores. Os valores, quando tornados princípios, ou seja, as suas ações são amparadas por aqueles valores, porque uma coisa é o valor que você bota numa placa ou você estampa na entrada da empresa, missão, visão e valores da empresa. Eu faço muito trabalho de consultoria na área de cultura organizacional, ministrando palestras, ministrando esse tipo de consultoria e orientando, muitas das vezes, as lideranças. Se você tem uma placa com os valores da empresa, você não consegue ver no comportamento dos integrantes daquela empresa aqueles valores, então essa dissociação, né, uma dissonância entre o que se diz e o que se faz, isso mostra que você tem um problema cultural muito grave. Né? Porque cultura é aquilo que você observa. E você, nessa observação, você vai chegar qual é o motivo que leva as pessoas a ter determinado comportamento diante de uma situação A ou uma situação B. Então, quais são os nossos valores? Aí vem a pergunta na questão nossa política. Quais são os valores daqueles, né, que ingressam numa vida política brasileira? É realmente o bem comum? É gerir a coisa pública, os recursos públicos, o nosso dinheiro, dos nossos impostos, para trazer o bem comum para as pessoas? Será que é esse o interesse? Quantas vezes nós vimos isso na história brasileira? Quantas vezes nós fomos marcados, né? A nossa história, inclusive, é caracterizada por isso. O Brasil é caracterizado mundialmente por isso, pela corrupção da administração pública a partir daqueles que são eleitos, principalmente. Então, nós temos uma cultura, Leda, que é baseada na corrupção. Tivemos a grande oportunidade, que está sendo agora atacada de uma forma direta, que foi a Lava Jato, de mudar a cultura brasileira, a política brasileira, por conta disso. Ou seja, aquele que tiver um cargo político e desempenhá-lo de uma forma corrupta, ou desviar a sua finalidade, ou se apropriar de bens públicos, enfim, vai ser identificado e preso. Como aconteceu, nunca na história do Brasil, um presidente da República ser preso era uma coisa impensável antes da Lava Jato. É verdade, mas está desacontecendo, porque estão desacontecendo a Lava Jato. Não é? As sentenças estão sendo reformuladas. E daqui a pouco, sei lá, nós vamos ser processados porque culpamos inocentes de terem nos roubado. Né? Vai inverter tudo. Essa é a realidade, Leda. Então, antropologicamente, haveria uma possibilidade, uma inflexão nessa trajetória de corrupção a partir da Lava Jato. Como ela está sendo desacreditada, e é um processo que na Itália, das mãos limpas, começou com o Congresso, aqui no Brasil está sendo pelo Judiciário, aquele que deveria fiscalizar a lei, que deveria guardar a Constituição Federal. Então, qual é a mensagem que está dando para todos esses políticos que entram na política para se locupletar? Olha só, a Lava Jato já passou, isso já foi um momento. Vamos continuar com aquelas práticas anteriores. Eu não duvido que esses governadores, que esses prefeitos que desviaram recursos públicos por conta da pandemia, que receberam para isso é um absurdo. Mas eles fizeram isso já pensando nessa possibilidade do que iria acontecer com a Lava Jato, como já está acontecendo. Um caminho está sendo trilhado para você desconstruir aquilo, desacreditar esse grande marco da história do judiciário brasileiro e ser passado e voltar àquilo que já se fazia antes desse marco de inflexão. Então é lamentável isso, culturalmente falando isso como antropólogo, e os historiadores mais adiante, no futuro, vão se envergonhar de tudo que está acontecendo hoje no Brasil. E, infelizmente, somos nós que estamos vivendo esse momento e nós temos a responsabilidade, como você, como jornalista, a minha posição quando sou questionado sobre isso, de apontar isso para, pelo menos, no futuro, dizer o seguinte: ninguém se colocou contra aquilo que estava ocorrendo. E nós aqui na nossa conversa estamos os loucos lá que se colocavam contra. Sim, sim. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Quer dizer, a gente vai deixar... Não há o que fazer, é isso? Ou será que todo mundo vai ter que ir para a rua? Porque o Rio de Janeiro tem uma coisa curiosa, né? As pessoas, a classe média alta, as classes mais favorecidas, elas estão preocupadas com Biden e o Trump. Né? Elas passam o dia inteiro discutindo isso nas suas redes sociais, porque elas são maiores que a política local. Né? Só que a política local está chegando na sua porta, né? Daqui a pouco já está na Lagoa. Quer dizer, muita gente já não vai poder circular. Daqui a pouco a gente não vai poder circular no Rio de Janeiro. Porque já é perigoso, sempre foi perigoso, sempre. Está piorando, mas os bandidos estão muito armados, eles estão muito preparados para a guerra. Né? Você viu aquele alemão, você deve ter visto, dizendo que não está preparando o bandido? Que acusaram o alemão, ele fez um post. Está chegando em coisas absurdas, entendeu? Eu não sei qual vai ser
no ano que vem, assim. Porque, olha só, tem muito tempo ainda, né, para mudar, para votar para governador. Falta muito Né? tempo, Oleda, e você tocou num ponto muito importante, né? Em razão até da decisão do ministro Fachin, lá atrás, o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional aqui do Rio de Janeiro, o delegado Felipe Cury, salvo engano, me perdoe se eu errei o nome dele, fez um relatório, né, encaminhou para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, estabelecendo um panorama do cenário do Rio de Janeiro. Né? Quando assim que isso foi tornado público e que eu olhei, e não me surpreendi com o que foi falado, mas me surpreendi com a coragem de um agente de segurança, um delegado, numa função importante, assinar um documento, encaminhar para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que seria o órgão que teria a responsabilidade, né, de acompanhar os indicadores, de incentivar políticas públicas dentro desse tema, enfim. Em que mostra que o Rio de Janeiro, hoje, as pessoas ligadas ao tráfico, acho até, na minha opinião, pelo que eu já acompanhei no passado, ele foi até um pouco comedido. Eu acho até que é maior do que ele falou. Existem hoje, diretamente ligados ao tráfico, em torno de 51 mil pessoas. Então, é um efetivo, 51 mil pessoas, né, ligados diretamente com o tráfico, porque ele está considerando 1.413 comunidades ou favelas no estado do Rio de Janeiro, sendo que 80% delas é dominada por uma facção criminosa, quer seja tráfico, quer seja milícia. Tá? Então, o efetivo só em relação ao tráfico, e não milícia, 51 mil pessoas. Então, olha só, o efetivo da polícia hoje pronto chega a 44 mil. Se adicionarmos da Polícia Civil, por mais 12 mil, nós ficamos ali par e passo com o efetivo dos criminosos. Eu acho até que é maior do que isso. E ele mostra ainda que a população carcerária, que hoje é em torno de 56 mil, quando na verdade 30% da população carcerária no Rio de Janeiro é ligado ao tráfico. Então você tem, desses 56 mil, 30% tem diretamente ligado ao tráfico, que foram identificados e presos. Então, daqui a pouco vão estar na rua novamente e com certeza não vão buscar trabalho com carteira assinada, vão voltar à sua atividade criminosa, porque cadeia no Brasil é uma brincadeira. E a pena não foi feita para você cumprir só aquilo, efetivamente aquilo que foi estabelecido. Você vai ter uma pena alta, mas os benefícios que são concedidos, uma lei muito tolerante, condescendente, ele vai estar de volta. Enfim, o cenário é muito ruim, e falando de armas usadas em guerras convencionais, que a possibilidade de um arsenal maior que o das próprias polícias, militar e civil. Então, ele publicou isso, e o que me deixou surpreso, Leda, é que a grande imprensa ignorou totalmente esse. É um documento oficial, não foi alguém que hackeou uma informação, não foi alguém que levantou o dado de uma pesquisa, sabe lá que metodologia foi usada. Não, é um dado oficial de um órgão que tem a responsabilidade de estabelecer esse cenário, porque também fala de inteligência policial, e assinou e encaminhou para o governo federal. E ninguém falou sobre isso. Então, o que diz aquele cenário ali? Nós estamos numa situação mais grave do que nós, das pessoas comuns, que acham que um problema é uma troca de tiros de uma comunidade ou outra. Não. É um sistema muito bem articulado, que movimenta milhões de reais por mês, de muitas pessoas envolvidas com armamento de guerra. E é isso que a polícia enfrenta. Se ela deixar de agir nas comunidades, com todas as sequelas ruins que já aconteceram e sempre acontecem, mesmo não atuando, nós vimos o caso da Ana Cristina morrendo lá no São Carlos, lamentavelmente essa morte. Né? Então, esses casos existem, mas se isso não foi feito... Mas essa morte, como não pode ser atribuída à polícia, ela não teve repercussão quase nenhuma. E essa questão... Comenta-se, mas não teve matéria, não teve passeata, não teve protesto dos direitos humanos, não teve nada. Indignação seletiva, né? Leda, me preocupa muito isso, porque o policial ele entende dessa maneira, né? Então ele se vê como, além de todos os riscos inerentes à atividade policial, e falo isso como alguém que já operou na ponta, no Batalhão de Operações Especiais, no período mais violento da história do Rio de Janeiro, que foi dos anos 90, foi um período muito duro, onde o BOP tinha 86 policiais, nós atuávamos, ficávamos uma semana sem ir para casa, porque você emendava uma operação na outra. E a realidade
realidade é essa. Os criminosos, eles estão muito bem preparados, eles estão controlando o território. Ah, mas poderia, é muito comum isso, né? Ah, mas a inteligência tem que funcionar. Eu vejo isso e acho interessante. Eu também acho, mas precisa de investimento para isso. E lembrando uma coisa, o país que mais investe em inteligência no mundo, que é os Estados Unidos, não conseguiu impedir o atentado às Torres Gêmeas. A maior catástrofe da história americana em solo americano. Né? Então, o sistema de inteligência, ele falha. Ele falha porque você coleta o dado, mas ele não é rápido o suficiente para promover as ações operacionais que precisam ser feitas, como aconteceu nos Estados Unidos. Então, por melhor sistema de inteligência que possa ser montado, sempre ocorrerão falhas. E outra coisa, Leda, que as pessoas não sabem, muitas operações que ocorrem da polícia, elas ocorrem no sentido de evitar invasão de território. É uma ação preventiva que a polícia mobiliza o efetivo para promover uma operação na comunidade de onde vai sair a invasão ou da comunidade que vai ser invadida. E isso não é anunciado pela polícia, no que é óbvio que ela não vai ter interesse em mostrar o que está acontecendo, porque isso compromete até as informações que são coletadas em campo, através de informantes, através do disco de denúncia, enfim. Mas a gente só contabiliza quando há invasão. Então, as medidas preventivas, que é o trabalho silencioso e positivo que fazem as instituições policiais, elas não são divulgadas. E a gente só fica observando aquilo quando dá o problema, quando aconteceu em São Carlos, quando aconteceu já na Rocinha várias vezes, como aconteceu na Mangueira, Complexo da Maré, enfim. Essa é a nossa realidade hoje. E vai continuar acontecendo, pelo visto. E uma coisa, eu não estou aqui defendendo as operações policiais, ou defendendo... a polícia não precisa de advogado. Eu estou falando com alguém que já operou, que conhece a realidade policial, conhece como funciona a administração pública, conhece a carência das políticas públicas nesse sentido. Lógico, eu preciso pensar nas possibilidades de solução para o problema. E quando me perguntam, eu mostro, olha, que tal a gente fazer aquilo que nunca foi feito, né? Que tal a gente desenvolver uma estrutura de atenção ao jovem, principalmente de comunidade, para que ele não tenha o tráfico ou o crime como opção? Que tal a gente prestar atenção na evasão escolar? E o que é mais interessante, Leda, a gente não pode deixar de falar aqui, que quando a polícia erra, a primeira reação é acabar com a polícia. É interessante. E quando um professor erra em sala de aula? É acabar com a educação brasileira? Se nós falarmos de educação brasileira, Programa Internacional de Avaliação de Estudante, o PISA, os últimos 20 anos, nós vamos caindo na avaliação do PISA. E ninguém nunca falou em acabar com a educação brasileira porque nós estamos caindo no PISA, estamos falhando. Não, que tal a gente rever esse processo? Então, eu também acho, nós temos que rever a estrutura policial, nós temos que rever a questão de treinamento. O policial do Rio de Janeiro, ele é sobrecarregado, e falo isso com alguém que o tempo todo na polícia nós fomos voltados para treinamento. O Batalhão de Operações Especiais, antes de uma tropa operacional, é uma tropa que treina. E o resultado positivo que ele detém é exatamente por conta de um treinamento incansável. Ou você está operando, você está treinando, ou você está descansando. Só que o policial sobrecarregado no batalhão, por exemplo, que não tem tempo para descansar, porque ele é chamado na hora de folga para ele poder suprir uma demanda de efetivo que não existe mais na polícia, que foi se perdendo ao longo do tempo. Há uns 10 anos atrás, foi publicado que uma estimativa de déficit da polícia era 17 mil homens. Faltava para atender a demanda de rotina 17 mil homens. Com certeza isso é muito maior. E qual é a solução que tem do governante ou um comando de batalhão? Traz o pessoal de folga. E aí tem uma pesquisa fantástica feita pela Fundação Oswaldo Cruz, na época a professora Cecília Minar, Maria Cecília Minar, uma grande pesquisadora de Nilza Souza, que fala sobre a saúde do policial militar, e eles caracterizaram a polícia como uma instituição adoecida, fizeram da polícia civil e da polícia militar. Missão investigar, missão servir e proteger, são duas obras fantásticas, ignoradas pela mídia, ignoradas até pelas autoridades, para saber que o policial militar ele é um agente adoecido. A pressão física e psicológica sobre ele causa um mal que vai afetar diretamente essa qualidade de trabalho. E ninguém pensa nisso. E uma outra coisa interessante, uma pesquisa que tem mais ou menos uns 3 anos, feita pelo Departamento de Psicologia da Polícia Militar. O maior medo de um policial militar é ele tirar a vida de um inocente. Ele não está nem preocupado com a sua própria vida. É tirar a vida de um inocente. Então, aquilo que eu vi numa entrevista, um repórter me questionando, a polícia entra na comunidade atirando de inocente. Eu falei, peraí, amigo, não existe nenhum manual que fala sobre isso, não existe nenhuma ordem para isso, pelo amor de Deus. E se isso acontece, e já aconteceu, já foi provado isso, tem que pensar o seguinte, o que está acontecendo com esse homem que não consegue, num ambiente volátil, que extremamente, que muda rapidamente, ele tomar uma decisão adequada. Não toma uma decisão adequada porque ele não está em condições
físicas e psicológicas para isso. Isso é lamentável. Isso vai afetar a qualidade do serviço policial, vai afetar a própria missão constitucional da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Começar por onde? Vou começar por um governante decente, né? E o decente, eu falo primeiro, porque, por exemplo, que não se permita corromper. STF. Tá bom, o Fachin falou isso. Mas falta um maestro no Rio de Janeiro para procurar o STF e questionar. Eu não estou dizendo que isso mudaria a opinião do Fachin, provavelmente não mudaria, mas ele teria uma voz, seria uma voz do Rio de Janeiro a dizer: não podemos ficar na mão dos bandidos, eles estão armados. Esses dados que você deu desse delegado Felipe Cury. Eu vou até procurar, se tiver o contato dele, você me dá. Gostaria de entrevistá-lo sobre essa carta que ele fez. Quer dizer, alguém tinha que levar essa carta ao Supremo. A gente tem uma bancada de deputados federais que também ninguém se mexe, ninguém nunca se mexe. Não estou culpando esses dessa legislação. Todos. Né? A gente vê os deputados do Nordeste se unem, os de São Paulo se unem, protestam em nome de São Paulo. Os do Rio parece que estão num outro planeta. Entendeu? Eles não se tocam, né? Que essa é uma questão que mexe com a gente, mexe com todo mundo, e é preciso tomar uma providência. Falta um maestro, né? Falta alguém para começar isso. E começar por onde? Eu não tenho dúvida. Primeiro, a gente ter alguém com essa capacidade, né? Ele tem que ter a estrutura moral de falar e ser ouvido, né? Então, isso não vão conseguir. Não sei o vice-governador que vai assumir, qual é a atitude dele, não o conheço, não sei de histórias dele. Talvez isso seja bom, né? Porque o camarada que já tem uma história pregressa ruim já é o cartão de visita dele. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não sei se ele vai ter a postura de um governante ou de um estadista a ponto de ir no STF e se posicionar a respeito disso. Fazer um documento duro para o Supremo Tribunal Federal a respeito da sua própria competência. Não é questionar a questão dessa grande banca de advogados que é o STF, que é assim que eu o vejo. Eles estão ali para defender interesse de cliente, não entender interesse das pessoas. Porque a maioria são advogados. Talvez um do Ministério Público e outro, um ou dois juízes, mas os demais são todos advogados, né? Então, enfim, a despeito disso, não vou entrar nesse mérito, é alguém se posicionar a esse respeito. Mostrar o seguinte: não, mas se vocês querem fazer alguma coisa, ouçam o Estado, ouçam as instituições policiais, saibam o que está realmente acontecendo, né? Então, parece que o STF está jogando para uma plateia exclusiva, né, de, sei lá, de supostos intelectuais ou de uma mídia que é favorável a uma ação ou outra ação, enfim. Temos que repensar isso. E segundo, repensar recursos de um Estado que está depauperado financeiramente, né? Nós fomos achincalhados, nós fomos roubados, mal administrados, e você não tem recursos, e tivemos problemas até com folha de pagamento no governo anterior, que inclusive foi preso também durante o seu mandato. Então é uma situação muito difícil para você montar uma estrutura. Porque uma coisa é certa, Leda, o policial militar, o policial civil, de uma forma geral, bateu no ombro dele. Isso já aconteceu comigo. Olha, eu confio em você, preciso de você. De uma forma impressionante. Essa rapaziada vai estar presente quando for necessário. É impressionante isso. Cansado, com sono, às vezes com fome, ele vai estar lá porque ele tem uma ligação com a estrutura, tem uma ligação com os camaradas, que interpreta até como um corporativismo. Existe um lado negativo, mas existe um lado muito positivo em relação a isso. É a sinergia necessária para você ter uma força, para, no pior das situações, alguém estar presente lá para proteger quem? Proteger o cidadão. É o cidadão de bem que precisa ser protegido. Então, precisamos disso. Não acredito em soluções de curto prazo para isso. Não é uma chave que se vira. Da mesma forma que o STF tentou resolver o problema da segurança pública virando uma chave. Não tem mais operação policial, então acabou o problema da segurança? Não. Criou um outro problema que nós estamos vendo agora. Não pode nem sobrevoar de helicóptero, né? Para você ter uma ideia dessa, isso foi um absurdo, a questão do helicóptero. Existem normas sobre isso. Se tornou helicóptero plataforma de observação quando era usado como plataforma de tiro, mas existe norma interna da Polícia Militar, inicialmente, Polícia Civil posteriormente, que disparo feito de helicóptero. Primeiro que eu sou mestre de tiro policial, tá? 13 anos instrutor de tiro policial. Eu tenho um título de mestre de tiro. Eu sempre falei, helicóptero não é para fazer disparo, é uma plataforma de observação. Você não pode transformar Rio de Janeiro num Vietnã, né? O H ali, os helicópteros saindo e atirando, porque você precisa saturar o ambiente de tiro. Você não pode fazer isso num ambiente urbano.
Tá? Então, sempre fui contra o helicóptero usar arma, mas como plataforma de observação, é óbvio que precisa para a segurança dos próprios policiais e a segurança da própria população. Então, o que precisa ser feito, não é, como eu disse, não é uma chave que se vira. Né? Um transatlântico, essa metáfora ela é fantástica, que para se movimentar é muito lenta, porque a administração pública é lenta, temos um judiciário moroso também, nós temos leis permissivas e tolerantes com crime, enfim, precisa de Ninguém cumpre pena no Brasil, né? Todo mundo não quer se cumprir um cumpre. terço da pena, um quinto da pena, um quarto da pena, uma parte da pena. Quando cumpre? Né? Lei da audiência de custódia, não existe nenhuma lei que regulamenta isso. Pelo amor de Deus, uma decisão de um determinado ministro, que era presidente do Conselho Nacional de Justiça, e que determinou que aquilo fosse feito, e a coisa é feita como se fosse uma lei. Poxa, então faz isso, regula isso, que o Congresso Nacional regule a audiência de custódia. Estou dizendo que tem que ser, não. Olha novamente o STF querendo legislar. Isso é um absurdo, poxa. Então, é assim, cada um faz o que quer. É como falam para mim, qual é o problema da polícia? Olha só, se você quiser acabar com a polícia, faz o seguinte, né? Acaba com a polícia, cada um compra uma arma, cada um, ou se é contra a arma, pega um tacape e defenda os seus interesses, defenda a sua família, defenda a sua propriedade, porque a barbárie vai chegar a partir do momento em que o Estado não se impõe. O contrato social, que é a Constituição Federal, na minha visão, não está sendo cumprido, inclusive, porque quem detém a responsabilidade de fazê-lo. É a hora do STF fazer um congresso entre eles lá, um concílio entre eles lá e definir qual a dimensão do papel dele dentro de um cenário democrático, um Estado democrático de direito. Né? Pelo menos nós devemos uma democracia e não a tirania dos 30 lá de Atenas depois da Guerra do Peloponeso, que eles faziam o que queriam. Tá? Então, é muito, muito preocupante o que nós estamos vivendo hoje, porque esse descumprimento de norma causa um efeito cascata. Né? Se eles podem descumprir lá, eles podem descumprir aqui também. E depois a gente resolve, contrata um advogado que tenha um conhecimento na STF, está tudo resolvido. Pô. Esse que é o problema. Para quem tem dinheiro, para quem não tem, vai terminar preso mesmo. Pô. A coisa complicada é porque a gente não sente também uma pessoa que você pudesse, ou uma instituição, que pudesse liderar essa retomada do Rio, né? Essa reconversa com o STF. Bom, enfim, não sei nem se é possível reconversar com eles, mas o Fux está assumindo, não é? O mês que vem. O Fux é um homem do Rio de Janeiro. Ele não é inocente, ele gosta de carnaval. Me lembro dele no carnaval, indo ao carnaval, né? Assistir carnaval com a mulher, com os filhos. Então, os filhos moram aí, né, ainda. Então, não é possível que ele não saiba o que está acontecendo, né? Eu espero que haja... que alguém procurando por ele talvez conseguisse uma interlocução, né? Só que a gente não sabe nem quem vai ser o secretário, porque esse rapaz, com todo respeito, não tenho a menor ideia, soube do nome dele anteontem, confesso que eu nem conhecia, quer dizer, continuo não conhecendo, mas eu não conhecia nem o nome do novo governador. Novo governador. Mas eu fico imaginando que o secretário de Segurança, o secretário de alguma coisa, alguém tem que procurar, não é? Alguma instituição tem que liderar essa conversa para reconsiderar isso antes que a coisa fuja de controle total, antes que eles dobrem o pessoal do lado de lá, dobre o seu efetivo. Sem dúvida nenhuma. Porque está quase dobrando, Sim. né? Se você somar o 30% que está preso com os ultrapassa. Não sei quanto aí, vai... Ultrapassa, sem dúvida nenhuma. Se efetive, eu acho que tinha que tomar uma decisão, uma opção, tem que tentar alguma coisa. Porque também não sinto ninguém tentando nada, entende? Foi quando eu vi a sua entrevista, eu falei, poxa, uma pessoa que pode ser um interlocutor, porque eu não vejo ninguém nem para você conversar sobre isso. Oleda, eu teria uma ideia aqui. Olha, nós não podemos contar com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? O seu presidente está ali naquela lista enorme das pessoas que faziam a rachadinha, né? Então tá lá. A Assembleia deu posse a pessoas presas. Meu Deus do céu, então é uma vergonha, é uma vergonha. Isso é uma brincadeira, é um deboche. Então, vamos esquecer a Assembleia. Vamos pensar agora no governo, o novo governador, né? Porque o anterior, uma piada, né? Pelo amor de Deus, realmente é muito difícil. Talvez o novo governador, mas olha só, existe o chefe da Polícia Civil, existe o comandante-geral da Polícia Militar, existe o procurador-geral do Estado. Olha só, pô, amigo, fala o seguinte, pô, a gente paga a passagem deles, vai pro avião e vai lá em Brasília, pô. Vai bater na porta do STF, vai dizer o que está acontecendo. Se façam ser ouvidos, bota no papel, assina essa porcaria, pô. O que é isso?
Né? Faz que nem o Felipe Cury fez, mandou relatório, assinou. Isso entrou para todo mundo sabendo o que está acontecendo. Está faltando essa coragem moral das pessoas que deveriam liderar as suas instituições. Uma coisa é comandar, liderar é outra. Essa é uma atitude de um líder. De ir lá e bater na porta e no Congresso Nacional e exigir um posicionamento da bancada dos deputados e senadores do Rio de Janeiro sobre o que está acontecendo no Rio. Reger isso que está ocorrendo, pedir um apoio, seja o que for. Agora, simplesmente se tornar um agente passivo de uma estrutura como essa e não se posicionar a respeito disso, eu fiquei esperando, depois dessa decisão, o que iriam falar as autoridades. O governador, tudo bem, estava preocupado com a sobrevivência dele e o caminho dele já está traçado, ninguém duvida disso. Mas os comandantes das organizações tinham que se posicionar. Também não se manifestaram. Pô, o Ministério Público do Rio de Janeiro tinha que se manifestar também. O que é isso? Pô? Eu não estou dizendo de se subordinar. Olha, queremos ser ouvidos. Já que vocês ouviram algumas pessoas que fizeram lá a petição e que fizeram lá um fundamento. Esquerda, quer dizer, na verdade, só se ouve a esquerda, né? Não, mas aí que tá, né? Eu não quero aqui nem politizar o meu discurso, por favor, de maneira nenhuma, que eu conheço as pessoas, eu me dou muito bem com as pessoas, inclusive me criticam por isso. Eu me dou muito bem com pessoas de esquerda e com pessoas de direita, eu não tenho problema em relação a isso. Eu tenho convicções que estão na direita e que estão na esquerda, né, dentro das agendas. Agora, tem outras que eu repilo peremptoriamente, eu não vou querer isso de maneira nenhuma, nem aceito. Algumas pessoas que eu tenho uma relação muito boa, mas que votaram para deputado estadual, que não votam para deputado federal. Por quê? Porque eu vou querer ele aqui, não querer ele lá. Lá ele é uma coisa, aqui ele é outra. Aqui ele precisa, ele tem uma agenda que é necessária para ser falado dentro da Assembleia do Rio de Janeiro e não no Congresso Nacional, que toma outra dimensão. Enfim, então precisa nesse momento se unir para isso. Mas como aqui do Rio de Janeiro foi um deputado de esquerda que fez a petição, que fundamentou isso baseado em dados de uma universidade do Rio de Janeiro, e que não houve um aprofundamento nisso, então que outros deputados do Rio de Janeiro vão lá e se coloquem nisso. Né? Por que eles fizeram ouvir? Reação, né? Por que não pediram para ser ouvido no momento da decisão? Realmente eu fico muito preocupado, que esse silêncio é um problema. Luther King falava isso, minha preocupação não é quem faz o mal, é o silêncio dos bons. Ou não tem bom nenhum, né? Pode ser isso também, né? Pode ser também isso. Mas eu espero que sim, eu acredito. Espero que tenha, ainda tenhamos alguns, né? Sim, eu tenho fé que nós temos pessoas boas, podem não ser maioria, podem não constituir massa crítica para fazer mudança, mas precisam falar, precisam ser ouvidos, porque a população brasileira já se posicionou a respeito disso. Quando é necessário, a população sai às ruas, se manifesta pacificamente, as famílias é que saem. Não é um bando de troglodita que sai quebrando e fazendo e diz que é um movimento antifascista. Isso é uma hipocrisia e que encampada por várias mídias sobre isso. Pelo amor de Deus, basta olhar a própria atitude das pessoas. Enquanto você vê famílias manifestando, é uma atitude, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Que pós-modernidade é essa que a mentira se torna uma verdade porque alguns decidiram que é aquilo? Realmente precisamos rever esse sistema de valores que eu falei na questão da antropologia que você me perguntou, ela que orienta, é a chave. A chave é essa, né? Sim, é onde nós precisamos caminhar. E é isso que falta muitas das vezes, é dentro da própria comunidade, dentro das famílias de onde saem essas pessoas, como da Lava Jato. Não tem um morador de comunidade preso na Lava Jato, olha só que interessante. Criminalizam as questões sociais, as pessoas que moram em comunidade, porque moram em comunidade, mas na Lava Jato não tem um morador de comunidade preso. Nós estamos falando da elite brasileira, né, sendo presa, né, e ali, pô, então, peraí, que estrutura de valor sobre as quais essas pessoas foram criadas em suas famílias, né? Então temos que rever para tudo. Confessando seus roubos, né? Devolvendo dinheiro, olha só que interessante, né? E alguns negando, né? Não fiz nada disso, fui enganado. Pelo amor de Deus, o que é isso, cara? Mas tudo bem. É o discurso político, faz parte da agenda, da estratégia o brasileiro ele tem um problema muito sério, né? Eu falo isso antropologicamente. Nós adoramos vítimas. Não a vítima real como a Ana Cristina, essa é uma vítima real, mas das pessoas que se fazem de vítima. Estão sendo perseguidos, como fez o nosso ex-governador na coletiva. Estou sendo perseguido, tá? Peraí, cara, perseguido por quê? Mas tem indícios fortes, tem delação, tem aqui, né? Então, e o brasileiro adora isso, né? O brasileiro adora, quer ver um exemplo que eu falo? O Tufão, você lembra do Tufão? Daquela novela Avenida Brasil? Ele era o modelo do herói brasileiro, porque jogador de futebol, aposentado, do Flamengo, a maior torcida, eu sou vascaíno, mas a maior torcida do mundo, eu sou Flamengo. Mas eu respeito isso e considero, né?
Mas e o Tufão? Enganado pela mulher do início ao fim da novela. E todo mundo tinha pena do Tufão. Eu não tinha pena do Tufão. Eu falei, caramba, toma atitude, camarada. Chama a mulher para conversar, pergunta por que, que ela não viaja, porque não, mas o Tufão... e todo mundo, tadinho do Tufão. Tadinho nada, amigo. Pede para sair, porra. Não tá aguentando a pressão, vai embora, rapaz. Que é isso? Mas o brasileiro adora isso. Lamentavelmente, então a gente precisa mudar essa estratégia. Porque o Brasil está mudando nesse aspecto. A gente está cobrando mais. A gente está querendo gente decente lá. A gente está fiscalizando. Então, essa classe média, como você falou, e detalhe, eu vejo isso nas próprias comunidades, viu? Pessoas humildes que moram em comunidade, que pensam muito semelhante. Está havendo um consenso sobre isso. E quando a gente vê massa crítica realmente de sair, manifestar e arguir o que estão fazendo no Brasil, você pode ter certeza que a gente muda esse país. Né? Por enquanto, se depender de uma instituição como o STF, Congresso Nacional, nós estamos num caminho muito ruim e me preocupa muito. Né? Vamos ver a que nível de tensão eles são capazes de levar a sociedade brasileira. Né? Até que ponto haverá uma tensão sobre isso, dessas ações e a tolerância por parte das instituições e da própria população. Eu acho que vai chegar um momento que vai ter um basta, e isso é muito perigoso. É muito perigoso. Se não houver um passo atrás para distender essa tensão, para amenizá-la, é um caminho muito perigoso. Por isso que me preocupa mais do que qualquer outra coisa. E nós temos o papel fundamental de falar, de orientar, de pedir, de resolver a coisa de uma forma pacífica, através da conversação, mas, infelizmente, parece que essa palavra Supremo deveria ser mudada, sinceramente. A ideia de Supremo, né, ela devia ser mudada. Há um Superior Tribunal Federal, ao invés de Justiça tem lá, tira a ideia de Supremo, porque isso está afetando alguns ministros do STF, com certeza. E está afetando a vida da gente por tabela. Né? Por tabela, sim, a consequência natural. Paulo, vamos conversar mais vezes. Né? Só nos resta isso, falar. Né? Para ver se a gente também abre, dá um toque nas pessoas, né? Mobiliza pessoas e, poxa, pensando nisso, né? Que nós não queremos esse Estado, nós não queremos chegar ao limite, já estamos quase no limite. Sim, sim. Leandro, estou sempre à disposição, você pode ter certeza disso, marcou aqui. Eu vou te passar, inclusive, o relatório feito pelo Felipe Cury para você dar uma olhada. Por favor. Tá, então, e com certeza não vai ser difícil fazer o contato com ele. Eu não conheço pessoalmente, mas eu admiro pela coragem dele ter feito o relatório e ter assinado o relatório. Tá? Então, esse é o tipo de coragem que eu aplaudo. Tá? Então, com operações especiais, a gente reconhece isso, a coragem das pessoas. Então, eu preciso aplaudir isso e todo momento eu falo sobre esse relatório e que, lamentavelmente, foi desconsiderado pela grande mídia, por vários especialistas, enfim, porque ali está o retrato verdadeiro, a radiografia do Rio de Janeiro está ali nesse relatório. Eu vou te enviar. Vamos aprofundar essa história e achar o Felipe para ele falar sobre esse relatório também. Muito obrigada, Paulo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer. Paulo, um grande abraço a todos. Falar com você em outras ocasiões e que o Rio melhore, né, se Deus quiser. Vamos trabalhar para isso. Eu tenho fé. Vai melhorar, se Deus quiser. Um abraço. Tudo de bom. Um abraço a todo mundo que está assistindo a gente. Tudo de bom, pessoal. Verdade. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.